Muito boa noite, queridos amigos do Literachu. Estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Conhecendo os Autores. Eu sou Rodrigo B. Araújo e estou aqui com a convidada da vez, com a entrevistada da vez, Inara Bianca Miguel. Se apresente, por favor. Yay! Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ibé Miguel, também conhecida dessa forma, com o meu pseudônimo, e estamos aqui hoje para falar sobre muitas coisas interessantes. Inara, suponhamos que a pessoa que esteja ouvindo ela não conheça você, o seu trabalho. Dê um resumo aí. Quem é você? De onde você veio? Quais suas origens? Seu passado trágico de vilão que trouxe você até aqui? Eu acho que falar um pouco sobre o meu passado, sobre o livro e etc. Tem muito a ver com o meu pseudônimo também, viu? Porque quando eu comecei a escrever, eu tinha medo da minha figura. Então eu usava minhas iniciais e a repetição do meu sobrenome. Eu comecei a sempre fazer pequenas historiazinhas para personagens que eu criava. Porque eu desenhava. Então eu desenhava, criava uma história pra ele. Desenhava, criava uma história pra ele. Aí eu comecei a ler fanfic. Comecei a escrever fanfic. Aí depois da fanfic eu apaguei minhas fanfic e eu comecei a escrever a história dos personagens de RPG. Aí surgiu meu primeiro conto, que está no meu livro, O Cúmulo de Emoções. Ele é o primeiro conto do que ele abre esse livro, nessa coletânea que eu tenho. E logo após ele, também tiveram muitos outros contos que eu também fui reescrevendo para poder juntar nessa coletânea. Os únicos contos que eu realmente escrevi para aquele livro foi o Âmago Necropuloso e o Amigo Secreto. E o resto eram pequenos desabafos, eram já histórias que eu tinha feito para RPGs, para pequenos momentos, formas de processar meus sentimentos, né? Que foi que surgiu o cúmulo de emoções. Tanto que até no processo de reescrita de todos aqueles contos para juntar, foi também um processo de cura meu em relação a um antigo relacionamento. Deixa eu dar uns passos para trás. Você começou falando que você tinha medo da sua Isso. figura, né? Que idade você tinha nesse comecinho? E explica melhor o que você quer dizer com isso, desse medo da própria figura. Eu não via muitas escritoras mulheres. Eu era uma pessoa que não conseguia ver. Eu nem sabia que Harry Potter era escrito por uma mulher, porque a J.K. Rowling usa um pseudônimo, né? Eu passei muito tempo, assim, achando que por eu ser menina, as pessoas caçoavam muito de mim, porque eu tinha um jeito mais menino, porque eu achava que eu me encaixava melhor dessa forma. Meu primeiro pseudônimo não era 100% Ibem Miguel, era Irian, que é quase um masculino do meu nome. Porque toda vez que eu ia jogar um jogo, os personagens nunca eram femininos. Eles eram masculinos. Então eu meio que criei uma persona pra poder ir. E quando eu comecei a escrever e publicar as histórias nos meios de fanfics, eu decidi usar o meu pseudônimo. Porque eu tinha medo de que se eles descobrissem que eu era mulher, talvez eu fosse mais desinteressante, assim, sabe? Então, é uma coisa bem estranha, bem ruim se pensar. Eu não sei se é estranha realmente, talvez outras mulheres se sintam da mesma forma que eu, mas nomes famosos, quando a gente fala de terror, por exemplo, eu não escuto um nome feminino, eu escuto nomes masculinos. Eu acho que isso é uma coisa que está melhorando, né, com os últimos anos, mas foi uma realidade por muito tempo, Foi, né? né, tem melhorado muito ultimamente. Eu gosto muito de ver essa representatividade cada vez maior, né, da força feminina, até porque eu sou bem feminista. E eu só não exponho muito esse lado. E eu gosto muito de ver isso, sabe? Mas foi uma realidade muito chocante pra mim, porque se eu gostasse de jogo, os meninos me chamavam de molecona só porque eu jogava. E às vezes, eu gostava de jogar futebol quando eu era mais nova, eu era goleira. Quero te perguntar de alguma dessas coisas também, das suas inspirações, dos seus hobbies, né? Como isso influenciou na tua arte e tudo Uhum, mais. Antes, eu quero perguntar, você falou de fanfics, né? Você começou a escrever através das sim. fanfics. Uhum, Eu quero saber mais sobre isso, mas antes, na maioria das vezes, o escritor começa lendo antes, né? Eu costumo falar que eu me vejo um pouco como exceção, porque eu fui um daqueles que começou a escrever antes e comecei a ler como hábito depois, né? Mas eu acho que o padrão é a pessoa começar a escrever porque ela já gostava muito de ler. Como é que você começou a ler? Tinha motivação, estímulo nisso em casa? Como é que era? olha, na verdade, eu não comecei a escrever porque eu lia. E isso é uma coisa interessante. Tipo, apesar de ter influenciado, sim, a leitura, eu acho que ela foi mais influenciada pelo fato de ser uma questão de criação, sabe? Quando você cria.
Eu sempre gostei de dar razão muito às coisas. E quando eu desenhava, eu queria que aquilo tivesse uma história. E eu queria que estivesse escrito. Então eu desenhava e escrevia a história daquele personagem que eu criei. Aí depois eu criava um contexto onde ele vivia e assim acabava. Uma professora pedia para eu colocar uma narrativa, eu colocava uma narrativa, colocava coisas fantasiosas, era interessante. Eram coisinhas curtinhas, sabe? Tipo, é, pe- tipo um parágrafozinho de, sei lá, o passarinho voou, foi até um galho, conheceu uma passarinha e casou e teve filhotes. Acabou. Quando eu entrei no meio das fanfics, foi quando meu lado nerd otaku começou a gritar dentro do meu ser. E foi quando as minhas raízes se firmaram mais ainda com os meus amigos. Eu tenho um amigo meu que eu cresci com ele sendo uma mulher. Já começa uma coisa engraçada também sobre isso, que ele vai ter uma representatividade forte pra mim também. Nós dois crescemos juntos desde o segundo ano do fundamental. Quando a gente chegou na segunda parte do fundamental, que foi lá pelos 11, 12 anos, nós dois gostávamos muito de anime já e a gente já queria muito ler outras coisas. E como uma boa otaku, também gosto de muitas coisas ao mesmo tempo, eu acabei criando gosto pelo famigerado yaoi. E eu acabei lendo muita fanfic de yaoi. Eu acabei criando fanfics dos personagens que eu shippava muito, que eram homens, e não fazia cenas muito agradáveis entre os dois. Tem personagens específicos que a gente pode saber ou Não isso é deixa como segredo? segredo, porque eu acho que. Ok, ok. Porque é uma coisa muito esquisita. Tipo, os personagens eles não têm vínculo, não é uma coisa canônica. Mas eu queria muito. Um que eu posso citar, que eu acho que por mim faz mais sentido ser canônico, seria o Sasuke e o Naruto. Porque. Ah, mas esse aí é o padrão, né? Sim! Mas é porque, tipo, pô, não faz sentido. Des- é, Desculpa, eu me distraí porque meu namorado acabou. Ele tá ouvindo junto e ele acaba conversando Uhum. junto. Aí ele já tava quase. Você tá ligado que ele. Não, pera. Aí ele lembrou que é uma outra situação. Não é possível. Pô, o primeiro beijo dos dois é entre os dois. Começa por aí, né? Uhum. Depois, o Sasuke sai em busca de alguma coisa e o Naruto vai atrás. Aí o Sasuke começa a caçar o Naruto e vira uma caça entre os dois. Os dois são tão obcecados um pelo outro que não faz sentido o Naruto ter ficado com a Hinata e o Sasuke, tóxico, filho da puta que ele foi, com a Sakura ter se tornado o marido dela e ter ido fumar o cigarro. Eu não vou entrar nessa questão porque Naruto é um tópico sensível, é pior que política, Tudo entendeu? bem. Eu não acho mais estranho fanfic. Já foi, eu nunca fiz parte desse universo. Já achei muito mais estranho. Tipo, eu ainda não acho estranho o fato das pessoas escreverem e acharem legal. Isso pra mim é de boa. O que eu sempre achei esquisito é quando eram personagens que nada tinham a ver na história, sabe? Isso que eu acho mais fascinante. Mas agora eu entendi o universo, assim, eu nunca vai ser uma coisa que vai chamar a minha atenção pessoalmente, mas é uma coisa que hoje em dia eu entendo o funcionamento e acho muito fascinante como tem toda fanbases gigantescas focadas em personagens específicos, às vezes de obras que as pessoas nem gostam, né? Tipo, Assim, tipo, a pessoa nem gosta de Star Wars, ela gosta da fanfic do Star Wars, esse tipo de coisa. exatamente. Eu nunca fui muito fã, assim, de Naruto, mas eu gostava muito do chip do Naruto com o Sasuke. Quando eu olhava pro Sasuke e pro Naruto, eu falava, nossa, os dois flertam muito entre si. Eu sou burro, nunca percebi a tensão dos dois Entendi. ali, mas é porque, sei lá. Eu entrei muito cedo nesse mundo de yaoi, então, porque como eu comecei com a parte das fanfics, eu descobri por meio das fanfics, na verdade especificamente do Spirit Fanfiction, né, que é uma plataforma disso. Uhum. E quando eu comecei a ver histórias originais naquele tópico, eu fiquei, opa, que troço legal, vou dar uma olhada, sabe? Nossa, eu encontrei tanto ouro. E aí que nasceu a tua ideia de começar a escrever, né? Tipo, coisas além da Então, fanfic. apesar de eu já ter tido, assim, coisas antes, que eu já ter escrito, até comecei a escrever uma história que eu arquivei ela, que ela faz parte de um universo completamente diferente de todas as minhas outras histórias, que elas não fazem parte do mesmo conjunto, que foi através de um desenho que eu fiz. E quando eu desenhei, eu tinha acho que uns 10 ou menos. Tinha 9 8 anos, sim, sabe? 8 ou 9 anos. Era sobre uma menina que ela nasceu sem alma. E por causa disso ela era cinzenta, assim, sabe?
E a história era todo envolto Hum. das pequenas crenças que ela teve, porque a mãe dela morreu muito cedo. Não se sabe nada sobre o pai dela. E, curiosamente, também, a minha ideia, que vai vir aí um spoiler também, um aviso, não bem spoiler, mas eu vou fazer um RPG que explora os acontecimentos antes do nascimento dela agora, que eu vou começar a mestrar mais ou menos no mês que vem ou em janeiro já. E eu quero gravar para mandar pro YouTube. Então, se você se interessou só pelo fato de uma pessoa estar viva e sem alma, dá uma olhadinha depois daqui a alguns meses. Talvez quando você estiver ouvindo isso já esteja no Eu ar, espero. né? Eu espero muito. E é bem engraçado isso, porque eu escrevi, tipo, 2 capítulos e morreu. Eu perdi o computador. Que escritor não tem Não uma perdeu. história de que se perdeu? A melhor obra de todo escritor foi perdida com alguma queima de Sim. arquivos. Eu tava ouvindo também o do Bruno, né? E foi mais ou menos isso aí também, sabe? Uhum. Aí, sabe, porque daí, como eu sempre fui muito de criar pros meus desenhos, criar pra mim mesma, criar pro externo, quando eu vi aquele tópico de originais, eu falei, nossa, eu queria tentar. Só que antes de tentar, eu vou ler. E eu comecei a ler. Nesse mesmo período, meus pais tinham se separado. E a minha mãe queria que eu começasse a ler um pouco mais. E uma vez por mês, um pouco antes dos meus pais começarem, um pouco antes dos meus pais se separarem, a gente ia uma vez por mês na livraria comprar livros. Só que eu tinha dificuldade para ler, eu tinha muita dificuldade, eu tinha problema de imersão. E hoje em dia eu consigo imergir muito fácil. E uma das primeiras histórias que surgiu como inspiração foi O Príncipe Gato, que é um livro nacional de Bento de Luca, que uma dupla de 2 primos, né? Eu comecei a ler, aí começou a juntar com aquela parte de originais. Aí eu falei, nossa, eu comecei a lembrar das histórias que eu fazia. Eu encontrei desenhos que eu fiz com as suas histórias escritas no verso e eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever, publicar por lá. Hoje em dia elas não estão mais disponíveis porque pô, vai dando um pouco de vergonha as coisas que você escreve, né? Daí você vai arquivando, né? Você tira ali do ar. Apesar de eu conseguir olhar, o Spirit faz uma coisa muito legal, que é deixar o histórico pra você. Tipo, ele não tá mais publicado, porém você consegue revisitar a sua obra. Coisa dessa primeira fase sua, antes da gente entrar em cúmulo de emoções e tudo mais, o que você falou que eu achei muito interessante, uma coisa que você fala, e é uma coisa que a gente, todo mundo aqui do grupo, nós já somos amigos, né? A gente já conversa naturalmente. A gente já conversou sobre essas questões, eu acho muito interessante, porque é algo que eu sinto um pouco nos seus livros também. Você falou que o que te motivou a entrar no pseudônimo foi essa coisa de que você não escreve coisas, mas eu não vou dizer que você escreve coisas masculinas, porque eu acho que dividir em um e o outro também não seria o correto. Você sempre foi para fora de qualquer Uhum. caixinha, né? Tudo que você escreve é muito, né? Eu vou falar esquisito, No mas esquisito é bom, no bom aham, sentido, sei. assim. É uma coisa peculiar. Isso vem, tipo, de você, para além da escrita? Você sempre se viu como uma pessoa que não encaixava, Sim, assim? foi um tópico, inclusive, na minha terapia que fez eu correr atrás do diagnóstico de altas habilidades, superdotação, né? Que publicamente, assim, é a primeira vez que eu tô falando abertamente. Eu tenho AHSD, né? Altas habilidades de superdotação. E antes de eu ter o diagnóstico, eu sempre senti que eu era um alienígena entre os humanos. Eu nunca me senti que eu encaixava, assim, sabe? Eu sempre sentia que eu tava em pontos completamente diferentes. Eu chegava num lugar, eu não conseguia entrar na mesma vibe que as pessoas. Eu ia para outro lugar, parecia que a vibe era outra e eu não conseguia também entrar nessa, sabe? Em questões de grupos sociais, eu não conseguia ter amizades prolongadas. Era sempre uma coisa momentânea. E os poucos amigos que eu tenho hoje em dia são amigos que se enraizaram nos meus momentos de autodescoberta e que eles caminham junto comigo. Meu amigo mais antigo é esse amigo que eu citei anteriormente, o Yuki, que ele é uma grande admiração pra mim, que além de um homem trans, ele é gay e um amor de pessoa. Eu gosto muito dele. E ele é uma pessoa que me acompanha até hoje e sempre me apoiou, e assim como eu procuro apoiá-lo em tudo que eu puder, sabe? E ele é realmente, assim, de todos os meus amigos, o mais antigo, que caminhou comigo desde criancinha. Então, eu não tenho mais outros além dele. Eu só tenho ele. E eu nunca consegui
nunca consegui ser assim. Se eu fosse popular, teve um período que eu era muito popular na escola, até foi até engraçado. Onde eu passava na escola, eu conhecia a pessoa me cumprimentava, eu cumprimentava ela. Mas eu não sentia aquela conexão de amizade, sabe? E na escola também eu tinha mais amizade com os professores do que com os meus colegas. Pra grupo, eu sempre era a última a ser escolhida. E quando eu cheguei no ensino médio, nossa, foi a pior época da minha vida. Eu não tinha ninguém. Porque todos os meus amigos foram pra turma do regular e eu fui pro técnico. Do técnico integrado em ensino médio. Não tinha ninguém que conhecia na minha sala. E eu não conseguia me enturmar com ninguém. Passei muito tempo assim. E era sempre eu sozinha. Eu nunca fazia grupo com ninguém, era sempre eu sozinha. E eu ainda conseguia bater de frente sozinha com outros colegas. E sempre as maiores notas, sempre a aluna destaque, mas sempre sozinha. E eu nunca conseguia me encaixar em ninguém. Fiquei muito solitária. Então eu sempre me senti assim, diferente. Aí quando veio o diagnóstico, eu descobri por que eu era diferente. E eu comecei a lidar melhor com isso. Hoje em dia eu sou muito mais sociável, eu consigo falar melhor, eu consigo interagir bem com as pessoas, apesar da minha bateria social ser bem pequena, bem pequenininha, assim, sabe? Tipo, do tamanho de. Pô, tem tamanhos que são muito flexíveis, né? Tipo, se a gente fala uma borracha, que borracha que você tá falando, Inara? Pô, uma bateria social do tamanho de um ouro branco. Do bombom ouro branco. Posso falar? Porque assim, eu tava esperando Não, eu tava esperando você terminar o raciocínio, porque eu ia falar como, desde a primeira vez que eu te conheci, eu sempre senti que você funcionava de um jeito diferente, e eu acho interessante apontar esse tópico, porque é muito comum, acho que na comunidade artista, no geral, a gente encontra muito neurodivergente, né? No nosso grupo mesmo temos vários, né? E eu sempre reparei que você pensa e faz caminhos neurais diferentes, sabe? E aí você me deu. Eu tava pensando assim, eu conheço isso nela, eu só preciso pensar em um exemplo. E aí você deu um exemplo ao vivo, assim, disso, quando você falou, tipo, você fez uma comparação, tipo, extremamente específica, que, tipo, não é um. Eu não sei nem descrever isso, mas não é o caminho mais padrão que as pessoas fariam de pensamento, saca? E eu acho que isso eu sempre vejo isso quando eu converso com você. Você faz conexões de novo, estranho. Quando eu falo estranho, tem uma conotação negativa, mas atípicas mesmo. E eu acho que isso reflete na sua escrita de uma forma muito interessante, porque você nunca fala as coisas do jeito mais. Eu falo de pequenas coisas mesmo, assim, falo, descreva essa maçã aqui. E 99% das pessoas descreveriam de uma forma, você dá uma volta que você faz de uma maneira diferente, saca? Aí eu não sei se isso é necessariamente relacionado com o teu diagnóstico, né? Mas Uma é coisa que eu queria interessante. analisar também, porque eu também não sei. Eu quero descobrir também. E é uma coisa interessante, porque é, é uma coisa. Já fica aí pra marketing do meu livro, tá, gente? Em Sensações, muita gente falou que ouviu a chuva. Então, Uhum. tem gente que ouviu a chuva. Em O Cúmulo Âmago Necropuloso, eu, O cúmulo necropuloso. eu já me envolvendo sozinha. Em O Âmago Necropuloso, teve muita gente que fez relatos pra mim de situações que elas foram sentindo e tal, como se eu realmente tivesse trazido alguma coisa do lado de fora, tipo, bem do submundo mesmo, conforme eles foram lendo. Eu senti isso É, lendo. eu lembro do Yoman ainda. Gente, eu espero que você ainda tenha esse podcast, que ele ainda esteja no ar. Se alguém tiver curiosidade e do nosso histórico aí, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. A gente teve um podcast antigo chamado Sim, Pencast, tá no Spotify ainda. Tem gravações antigas nossas falando sobre o cúmulo de sim. emoções. E a minha reação a esse conto, que é o conto de terror, né, pra quem não sabe, que me deixou, tipo, angustiado de verdade Eu lendo, assim. lembro que quando eu te entreguei, gente, meu livro vai com brinde também, tá? Quando eu te entreguei o adesivo do Senhor Deus, você não quis deixar ele no teu quarto. Agora tá na minha mochila, agora tá na minha mochila. Pra Eu superei. amaldiçoar as pessoas que quiserem roubar essa mochilinha. Muita gente fez relatos e a mesma coisa acontece quando eu começo a apresentar para as pessoas em insônia, que o pessoal sente a angústia de uma forma muito diferente. E Insônia, que será o primeiro romance que você vai publicar, certo? romance no sentido de longo, né?
Porque narrativa romance longa. ele não tem As pessoas nada. sabem a diferença, né? Hoje Pelo em amor de dia Deus. não, tanto quanto a gente acha. Gente, romance quero dizer novel, narrativa Isso. longa, tá bom? Mas tem muita gente que sente angústia do meu personagem principal. E do conto que eu tô preparando agora, que eu quero publicar muito em breve, no máximo até janeiro, que é A Mariposa no Anzol. Eu já comecei a receber os feedbacks agora, inclusive do Rodrigo, né, gente? O Rodrigo ali eu faz tudo do Literachu, tá? Que muita gente sente coisas muito profundas. E eu não sei como eu consigo fazer isso ainda. Eu só faço. Eu leio, olho, não tá profundo o suficiente. Eu vou lá e tento aprofundar mais. Aí eu falo, não sinto o suficiente. Eu quero deixar isso ainda mais sensível. Eu deixo ele mais sensível. É tipo você espremer um limão, sabe? Aí você vai espremendo, você vai espremendo. Aí você acha que não vai sair mais nada. Aí você pega aquele espremedor e você espreme mais ainda. Ou quando você vai passar pano no chão, aí você vai apertando e não para de sair água, sabe? Sim, já tive um pesadelo vivendo isso, Uhum. inclusive. É muito simbólico. Tá, isso é muito específico. Se eu fosse dar um palpite, eu acho que são duas coisas. Primeiro, que você escreve algo que é genuinamente seu, né? Então, muito daquilo ali ou é da sua vida diretamente, ou simbolicamente, coisas que você viu ou presenciou, né? Que é coisa que acho que todos nós fazemos em algum Com nível. certeza. E segundo, que você tem uma prosa muito, não só poética, mas sensorial. Você, muito do que. Eu já falei isso pra você também. O que eu gosto, pelo menos, né? Não vou dizer que será a mesma Uhum. experiência pra todo mundo. Mas pra mim, as histórias da Inara são muito menos sobre o que acontece e muito mais sobre como tá escrito. As minhas passagens favoritas de tudo que eu. Como leitor beta, né? Eu tenho esse privilégio aí de ler as coisas antes. Verdade. A maioria das minhas passagens favoritas suas não são necessariamente diálogos nem grandes acontecimentos de trama, são momentos que você para e o personagem ele tem um momento, ele tá passando por uma coisa muito intensa, aí ele tem um momento de alívio em que ele olha pro céu e fala, caralho, o céu é bonito, né? E você tem tipo parágrafos descrevendo sobre como o céu é bonito, à noite, né? Eu acho isso muito foda. Eu acho que talvez isso seja um dos motivos de fazer as pessoas sentirem intensamente, né? Porque elas sentem nos cinco sentidos Ah, o que você isso faz escreve. muito sentido. Até porque a boa parte da propaganda dos meus livros que eu faço é que não é sobre a história, sobre como os personagens se sentiram, né? O cúmulo de emoções, ele é mais focado nisso também, inclusive, né? Diferente de Insônia e a Mariposa no Anzol, que eles são bem mais focados nos acontecimentos. E o cúmulo, ele é muito sentimental em tudo, em tudo. Você encontra tristeza, você encontra depressão, você encontra amor, você encontra massacre, você encontra angústia, você encontra tudo, gente. E conforme você vai observando, eu sinto que quando a gente vai descrever alguma coisa, eu não quero me tornar o Tolkien, sabe? As pessoas adoram usar o Tolkien como exemplo de passar do ponto, né, da descrição do orvalho e da Ele é mata as molhada. duas frequências. Eu Ele é as duas gosto. frequências. Tem muita gente que prefere que ele seja esse extremo e tem gente que odeia. Eu sou do lado que não gosta. Eu me incomodo com as 5.000 Ah, tá. páginas descrevendo a porcaria de uma grama. Eu acho que as pessoas exageram, mas tudo bem. Meu... Gente, desculpa o intruso. Apresentação é a curiosidade aí, ó. Namorado da Ele é Inara. um, Também não ele é gosta um de hater Tolkien. muito profundo de Tolkien. Eu De sinto muito, gente. Eu Tolkien. respeito muito Tolkien. Respeito muito Senhor dos Anéis. Eu acho muito interessante. Queria muito ler o Hobbit, mas eu não tenho paciência, gente. Eu sinto muito. Tudo bem. Esse grupo ele é dividido entre os defensores de Tolkien, que eu acho que estamos na minoria até no Literature, e aqueles que não aguentam, assim. Eu acho que temos três ou quatro defensores, eu acho. Mas isso já mostra que a gente é um grupo que foge do padrão, né? Porque se você pegar um grupo médio de escritor, vai ser sempre a mesma ladainha, né? A mesma meia dúzia de autores, né, de inspiração, então a gente sai um pouco da curva, o que Exatamente. é bom. E é interessante, porque nenhum de nós é muito parecido, não. A gente é muito diferente, né, entre nós. E foi um grupo muito Sim, improvável sim. que simplesmente aconteceu na naturalidade. E cá estamos nós, né?
Eu vou falar, quero falar sobre isso quando a gente chegar na parte da editora, que eu não falei, porque o último podcast foi o do Bruno, o Bruno se safou Desse dessa, eu né? não vou me Mas eu vou escapar, falar eu não disso. tenho como. Mas vai ter essa parte aí. Mas assim, antes, só terminando aquela questão que você tinha falado, né? Você falou uma coisa que me surpreendeu, e acho que tem a ver com o que você está falando também, né? Ao mesmo tempo que nós somos muito diferentes, a gente tem algumas semelhanças Assim, curiosas, assim. Você disse que você se considera uma pessoa com poucos amigos, sim. né? Você disse isso. Eu estou surpreso ouvindo isso, porque eu sempre vejo você falando de muitos amigos que você tem. Eu não sei se a minha média tá baixa, no meu entendimento, a minha régua, mas eu sempre vi você como uma pessoa muito sociável e muito com muitos contatos, assim, né? Você sempre conta a história de muitas pessoas que estão com você e tudo mais. O que eu imagino, né? Não sei se você vai se identificar com isso, mas eu certamente me identifico. Eu estive no lugar errado por boa parte da minha vida, assim. Eu tive uma fase em que eu tinha dificuldade em fazer amigos, né? Na infância, assim, as pessoas não acreditam quando eu falo que eu era uma pessoa muito tímida, É né? difícil Porque. a gente entender você como um ser humano tímido. Ainda mais se você, leitor, Mas eu já tiver fui. vindo para esse podcast depois de você ter recebido 5.000 marca-páginas da sua cara, com um cara perguntando se você aceita o marca-página, Sim, como o Rodrigo, sabe? sim. Então, realmente, é muito difícil a gente enxergar você como tímido. Talvez a minha definição filosófica de timidez seja diferente do senso comum, não sei. Mas eu realmente era assim até metade da adolescência, assim. E depois eu sinto que eu consegui fazer muitas amizades, que é uma habilidade que acho que eu tenho até hoje. Eu consigo fazer amizades facilmente, mas dificilmente eu tenho amizades profundas, sabe? E eu percebi que eu comecei a ter amizades mais profundas depois que eu entrei num grupo de artista que parece que por ter muita gente diferente, assim, que se identifica nesse estilo de vida, nessa forma de ver o mundo, a gente parece que fica menos receoso de parecer estranho, saca? Mas eu acho muito curioso, porque eu também te vejo com uma. Se eu fizesse o ranking, eu diria que você é uma das pessoas do nosso grupo mais sociáveis. Não sei se eu tô falando um Nossa, isso é absurdo, bem assim. interessante, porque eu não me considero uma pessoa assim sociável. Eu me considero uma pessoa mais sociável do que eu era antes, mas não totalmente sociável. Hum. Mas assim, fica um ponto interessante até você ter falado sobre isso, porque se você observar, muitas pessoas que vão, né, nos eventos são meus amigos, né? Tanto que boa parte dos meus amigos Uhum. comprou quase todos os livros de todo mundo, já. Eu acho isso engraçado. Mas quem Sim. observa, assim, vê que sempre são os mesmos. Eles nunca são diferentes. E, assim, ahn, quem geralmente vai muito, o Thales, o Café, que é o Gustavo, né, no caso, e o João. Uma vez eu vi o Vinícius, porque foi quando ele deu tempo dele ir, porque ele é uma pessoa muito ocupada, sabe? Ele tem loja própria, ele trabalha como. Ele é uma pessoa importante no Boticário, assim, rede de perfume, sabe? E teve muito mais gente que foi. Eu tenho certeza que foi, mas eu consigo contar aí umas 10 pessoas só. Mas isso é muito, não é? Se você tem 10 amigos fora o Fora o Literachu, Literachu. isso pra mim é, tipo, extremamente muita Você gente. acha? É porque assim, eu não Eu sei acho. dizer se era 10 pessoas. Posso estar chutando alto mesmo por causa da minha percepção, que é um pouco difusa. Pode ser que sejam, tipo, só mais 6 pessoas, ou um pouquinho a mais, e eu não sei. Mas algumas dessas pessoas que eu considero como amigos, é importante ressaltar. Nem todas elas são amigos antigos, de uma longa. São amigos, às vezes, até recentes. Esses que eu citei são amigos antigos. Não quer dizer que tem um grau de importância, tá? Só ressaltando. Não, não existe grau de importância. Sim, sim. Não se calcula intimidade e nível de amizade através de tempo que você conhece as pessoas, né? Eu tenho amigos de 10 anos que eu não tenho a intimidade que eu tenho com você, que eu conheço há 3 anos, né? É muito mais as coisas que a gente vai vivendo com as pessoas e tal. Muito engraçado isso. Mas realmente, se você for me ver, eu não sei se você já percebeu, mas eu fico muito nervosa antes de falar com qualquer pessoa. Eu levo muito tempo antes de conseguir abordar essa pessoa, de me dar o clique, assim, sabe? Uau, virei.
Daí eu começo a falar. Eu sinto muito o negócio da tua bateria social, porque o último evento, que a gente foi junto, você tava distante, né? Que você tava sem livros, você tava vendendo só Em depressão artes, né? profunda. Meu Deus. Isso, você não tava legal nesse Esse daí. dia, gente. Nossa, foi tão frustrante, Rodrigo. Vamos contar histórias de eventos Aham. daqui a pouco. Mas só fazendo o meu ponto. O anterior, que tinha sido o Color Geek, teve uma hora que, tipo, você tava em pé, assim, Nossa, tava você tem uma história engraçada. Você me drogou com uma pílula cafeína de com cafeína com taurina. taurina, né? Aham. Que eu quase morri lá. Mas teve uma hora que você vendeu o livro pra caralho, Lembro. lembra? E aí depois passou um tempo, eu olhei pra você tava, tipo, desmaiada sentada, assim, né? Tava quase morrendo. Então isso eu entendo, doutor. O pior de tudo é que fica na minha cabeça a imagem, você conversando com a Raquel, a Ju com a cabeça na mesa, o, Aham. o E Arthur, você o deitada, Arthur assim. com a alma saindo pela boca e eu morrendo ali, sabe? A Raquel tentando manter o front, né? Tentando manter o pessoal. Eu acho que esse é um dos melhores episódios do Literário Ju, gente. Porque E foi um bom evento, foi um deu bom evento. num nível que a gente acabou levando a Raquel em fantasma pós-evento. Mas assim, também é porque o ambiente do evento, ele pode ser insalubre, né? Nesse dia que tava todo mundo exausto, quando a gente saiu, passou 10 minutos, tava todo mundo bem, né? Quando a gente foi jantar e tal. Foi bem tranquilo mesmo. Então, tipo, tem isso também. Foi tipo muito sussa. Inara, antes da gente ir para essa outra fase, me conta mais especificamente sobre por enquanto, único livro lançado, né? A gente vai supor que a pessoa que esteja ouvindo isso já tenha, quando ela estiver ouvindo, você já vai ter os lançamentos, né? Mas me fala rapidamente, Cúmulo de Emoções, Insônia e A Mariposa no Anzol, que são a trindade principal que você tem aí no momento. Principalmente Cúmulo de Emoções. Me conta a história de como você publicou ele pela primeira vez. E aí já conta a história de como, né, o grupo se formou aí. Com certeza, mano. Eu assinei o contrato com a editora aos 18 anos. E o cúmulo de emoções, ele veio com uma pressa na minha cabeça de começar logo a minha carreira como uma escritora, não só como artista. Na época eu já vendia algumas artes, né, quadros, eu participava já de algumas coisas, mas sempre na surdina, sabe? Sempre escondida. E eu pensei, eu preciso dar cara a tapa, não aguento mais. E eu estava bem frustrada, porque nesse mesmo período eu estava vivendo um tufão na minha vida que foi ter desistido do ensino médio. Me formado depois, tá? Eu me formei, gente. Já estou fazendo faculdade. Só para deixar claro, não desistam dos seus estudos, tá? Se vocês não se encaixam, deem um jeito de sair e voltar depois, ok? Às vezes é importante. Enfim, voltando ao foco, eu juntei todos os meus contos que eu tinha prontos. Eu li todos eles, dei uma olhada neles mais a fundo e eu pensei, vou reescrevê-los. Eu selecionei os melhores que eu tinha, coloquei em uma ordem cronológica desde o primeiro ao último que eu escrevi, daí mandei para a editora. Foram 3 meses de pura angústia e ansiedade até finalmente eu receber uma resposta. Eu mandei em setembro, outubro e recebi a resposta em janeiro. Fiquei muito feliz. A primeira pessoa que eu liguei foi pra minha mãe, ironicamente. O Rodrigo sabe como é irônico, mas realmente a primeira pessoa que eu liguei pra falar sobre eu ter passado foi minha mãe. E ela gritou muito no telefone, no interfone, na verdade, porque ela morava na minha frente. E depois disso foi um furacão atrás de outro furacão. Foi tempestades, foram tufões. E, sinceramente, acho que foram momentos muito estressantes na minha vida, porque quando eu cheguei no. Comecei a aguardar ali o cronograma, ver como estava funcionando o processo, a aplicação dele me levou muita dor de cabeça, principalmente na parte da revisão. Eu percebi que na minha revisão, minhas revisoras não sabiam diferenciar cavaleiro de cavalheiro. E se você não sabe, tá tudo bem, não é todo mundo que sabe mesmo. Mas um profissional da área, eu acredito que deveria saber a diferença e o que eu queria dizer naquele momento.
eu me senti muito censurada ao mesmo tempo naquele período, porque eu tava. Uma pessoa que estava editando meu livro naquela época, eu não considero até hoje como uma boa pessoa. Eu não vou citar nomes, quero evitar, tá? E chegou um momento que quando eu enviei um e-mail falando que eu acho que que eu achava que a minha revisora, né, a primeira revisora, ela não estava muito bem entendendo qual era a proposta do meu livro. Ela estava querendo retirar muita coisa que eu achava muito relevante. Ela estava fazendo sugestões que mudavam totalmente, usavam palavras que eu não costumo usar. Até hoje não sai da minha cabeça o madeixas. Eu não costumo usar essa palavra, eu acho essa palavra muito feia pro nosso vocabulário, para se referir a cabelo. Eu sei que você pode achar bonita e tá tudo bem. E eu fui me frustrando. Chegou no momento que quando eu peguei o Sensações, não, eu peguei aquilo que eu chamo de liberdade, que é um conto meu de Na Visão de um Pássaro, eu percebi que ela não estava entendendo nenhuma metáfora que eu estava colocando nesse conto. Ele é um dos meus contos prediletos. E eu enviei um e-mail e eu recebi um. Se a sua revisora não entende metáforas, o leitor não vai entender. Mas não necessariamente uma metáfora precisa ser entendida de imediato. Principalmente quando o conto ele visa o seu crescimento pessoal. Ele é para ser lido várias vezes durante os anos, sabe? E eu fui me frustrando. Isso é só uma pequena nata de toda a situação. Quando começou a vir a capa, eu mandei vários exemplos e tal, recebi a capa era maravilhosa. Ela era muito linda. E o meu capista sumiu. O meu capista sumiu. Ficou só a primeira parte ali da capa, né? E ela teve que ser finalizada por outro profissional. Esse eu faço questão de citar, que é o Rafael Salles. O Salles que continua a minha capa e ela ficou maravilhosa. Eu gostei muito do resultado que ele fez. Do resto, sabe? Eu achei interessante, né, que a mulher falou especificamente desse conto, né, do pássaro, e que seria um problema ter metáforas demais ou a coisa não ser clara o suficiente, sendo que essa é a coisa mais legal do conto, e se você ver o nosso podcast antigo, você vai ver que a gente discutiu como era legal o fato de que para mim o pássaro era uma coisa, para outra pessoa era outra coisa. Eu lembro de até brincar com você, falar, será que o pássaro é o capitalismo? É o cunho, o voo, é a revolução, sabe? Mas é legal, né? Você ter múltiplas interpretações e uma visão muito mercadológica da literatura mata essas Me coisas. matou muito, profundamente. Eu fiquei muito tempo assim presa. E uma coisa interessante é que eu não estava só presa pelos meus sentimentos, eu não estava só presa pela minha frustração. Eu também fiquei presa por um período em que o meu notebook quase pegou fogo, meio da revisão, e eu tive que refazer ela inteira. Eu quero que você entenda que o cabo no notebook, ele tava com os fios saindo pra fora. E ele Meu começou a Deus do sair céu. faísca e pegar fogo, eu não sabia mais o que fazer. Eu acho que eu ri de desespero da situação. Eu fiquei muito tempo sem, perdi tudo e tive que refazer. Aí eu. Eu acho que o escritor que estiver ouvindo, ele vai entender que, tipo, a parte mais assustadora não é o pegar fogo, é o fazer a revisão de novo, né? Essa é a parte realmente terrível, assim, pegar fogo é de boa, Não, né? o Depois você pegar dá um tudo jeito. bem. A revisão é o pior medo do escritor. A diagramação é ok. A sinopse ainda é mais leve, apesar de mais complicada. Mas quando você paga a revisão, mano. É. Nossa! Revisão é que nem treino de perna. Tem um ou outro que até gosta, né? Mas a maioria faz por Exatamente, obrigação. é tipo isso. E cara, o pior de tudo pra mim foi a revisão, sim. Mas quando chegou, assim, não foi a capa, curiosamente a capa não foi, eu adorei a capa, até hoje eu acho compreensível a situação da capa. Mas o que não me desce ainda, que me deixa com um pouco mais de frustração, é a nata da minha diagramação. Quem tem a Hum. diagramação antiga do meu livro, né, o Rodrigo que fale, ele consegue comparar os dois lado a lado. Eu estou segurando o livro nesse exato momento. Eu quero que vocês entendam que a minha diagramação foi tão frustrante pra mim pelo simples fato de que a primeira frase do meu livro saiu com um M maiúsculo gigante e um M minúsculo do lado esquerdo. Puta que eu pariu, é verdade. Nossa, é muito feio, né, Muito cara? feio. E eu já tinha corrigido isso, tá? Eu já tinha corrigido. Como é que isso aconteceu, Exatamente. cara? Eu passei pelas três
revisões da diagramação. Eu corrigi todas elas. Todo mundo que recebeu meus livros me reportou, falou pra mim que tinha algumas coisas muito estranhas na minha diagramação. Eu olhei, eu encontrei o histórico de e-mails, eu tenho até hoje, tá? Eu tenho até hoje o histórico de e-mails, onde eu mandei O rancor. todos eles pra corrigirem e corrigiram. Aí, quando eu fui conferir a última diagramação, pasmem, ela não estava mais disponível. Constava, de acordo com o Google Drive, que aquele arquivo tinha sido excluído. Aconteceu coisa semelhante comigo, em que a revisão que foi pro e-book tinha sido uma versão a menos do que a que foi pro Sim, físico, né? O meu livro foi revisado por duas pessoas diferentes, né? Que era padrão lá, se eu sim. não me engano, né? O Aham. seu também foi? Primeiro foi por uma e depois foi pela supervisão lá geral lá, É, sabe? sim, sim, sim. Eu não sei se tem problema Eu, falar nomes aqui. eu Eu vou acho que me, provavelmente eu vou não, me mas manter vamos ainda evitar, né? assim, né? É E melhor, né? Até porque, né, não sabemos até que ponto a pessoa é você, culpada, eu não enfim. queria culpar ninguém, mas foi uma situação muito chata. E assim como aconteceu com você, comigo o problema não foi que foi tipo uma antes, sabe? Eles mandaram a primeira diagramação. O meu também, o meu também. O meu caso, eu falei para corrigirem e eles não corrigiram. A questão é, se fosse a versão com uma revisão a menos para o físico, seria um pouco mais compreensível, porque já mandou imprimir, não tem Aham. mais jeito, né? Vai uma grana. Agora, a No versão e-book, em pô, e-book era literalmente um trabalho de 5 minutos, 10 minutos que eles fariam no Kindle Direct sim. Publishing que nunca fizeram. E eu mandei e-mails e e-mails por meses e nunca aconteceu, sabe? Então era. A gente se sentia um pouco tratado Eu com me senti descaso, né? muito também. E é até interessante, porque no meio do trajeto, né? Um pouco antes de chegar a minha diagramação, o meu editor, o editor do meu livro, ele saiu do projeto do meu livro. E eu teve que entrar outro editor no meu livro. Eu fiquei, beleza, tá bom. Aí comecei, novo processo, tudo bonitinho e tal, massa. Atrasou um ano, na verdade, no livro. Era pra ele ter saído em 6 meses. O meu atrasou por aí Uhum. também. Aí eu fiquei assim, tá, tudo bem, eu sabia que era um prazo, eu sei o que significa a palavra prazo. E eu não me importei com isso, sabe? Só que quando o meu livro chegou pronto na minha mão, eu não senti felicidade. Eu senti. Eu senti uma mistura, é um misto de frustração com decepção e depressão ao mesmo tempo. Porque eu senti que todo o esforço que eu tive naquele período, porque ao mesmo tempo eu tinha acabado de mudar de cidade, deixado tudo pra trás. Minha vida tava virada de cabeça pra baixo e ainda o meu projeto de vida, meu sonho que eu tava realizando aos 18, virou um pesadelo. E eu fiquei muito triste com isso. Mas eu ainda tentei ver com bons olhos. Eu fui trouxa. Eu fui trouxa. E eu ainda tentei ver com bons olhos. Aí eu comecei a tentar me interagir, tentar ir. Mas ainda tava difícil, assim, sabe? E quando tudo acabou, quando a editora, né, ela veio a falecer e eu quis mudar tudo, levou um tempinho até quem tiver, eu espero que sim, com a nova versão do meu livro, vai ver aqui nos meus agradecimentos eu quis pôr alguns pontos legais, que foi a parte da minha desconstrução. O Nicolas me ajudou muito a desconstruir e a entender que às vezes é importante a gente apagar essa partezinha, sabe? Por que que eu ia manter minha capa se, se agora ela não fazia mais sentido? Então eu mudei a capa. Eu contratei meu amigo da faculdade, meu amigo, agora ele vai comigo com os eventos, né, Rodrigo? Um salve pro Henrique Espero que ele aí. esteja ouvindo. É, O Henrique, ele fez a capa e a diagramação do meu livro e algumas ilustrações internas. Ele fez a ilustração das flores, a ilustração de dois contos, que é o Âmago Necropuloso e a dupla, na verdade, do Âmago Necropuloso com o Amigo Secreto e Chuva Negra. E toda aquela linda, maravilhosa capa, né? Que a ideia era a gente fazer arte nouveau, que é o contraste da parte da industrialização, em que eles já avisavam tentar criticar essa questão, né? Do mecânico, do industrial, junto das plantas, das flores, da beleza do natural,
do lindo e perfeito da natureza, sabe? E eu quis dar esse contraste diferente do que era o meu livro antes, que ele exigia um ar de melancolia, em ele dar duas visões do mesmo jardim, onde você vê ele lindo, maravilhoso, tipo florido, com uma iluminação amarelada, assim, de sol. Sabe quando você sente até o cheirinho, assim, daquele jardim, que você tem certeza que ele acabou de ser regado e tá subindo aquele cheiro da água evaporando, aquele agridoce, sabe? E ao mesmo tempo você vê a chuva. Você vê aquele jardim na chuva. A capa da parte de trás é chuva. Então, tipo, eu queria dar um novo contraste do quão maravilhoso é esse livro mesmo, mas, tipo, ele é tão destrutível, sabe? E todo o processo dele, do novo processo, foi 1000 vezes melhor do que eu esperava. Foi tão mais tranquilo, foi tão mais eu me sentindo satisfeita comigo mesma e com o meu projeto finalmente. E foi um salto muito interessante, porque se a gente compara, assim, até nos eventos, não sei se você vai concordar comigo, quando eu tava vendendo ali, vamos pegar nas duas vezes que eu esgotei, no RP Geek e no Color Geek, certo? Meu livro saiu mais rápido no Color do que no RP Geek. No RP Geek era capa antiga, era diagramação antiga, e agora ela, no Color Geek, ela era totalmente Uhum. diferente. Eu mostrava a diagramação, gente, meu livro é lindo, tá? Eu mostrava a diagramação pro pessoal, o pessoal ficava, meu Deus, que lindo, maravilhoso. Eu acho que teve muita gente que comprou mais pela diagramação do meu livro e pela capa do que pela história, mas tá tudo bem. Ah, mas isso é natural, faz parte da arte, Sim. né, cara? O livro também é uma coisa É, física. e eu acho, e tá tudo bem, gente. Eu já comprei muitos livros pela capa, me decepcionei com o conteúdo deles, e eles ainda estão na minha estante. Espero que não será o caso, não será o caso. Mas assim, no quesito de como foi tudo, foi a publicação, ele teve toda essa carga pra mim, Rodrigo. Foi bem pesado, assim, não foi assim tranquilo pra mim. E eu não Uhum. costumava expor tanto, agora hoje em dia eu exponho porque foi um acontecimento que não foi só comigo. E eu achei que era só comigo, achei que era só uma situação e ficou por isso, né? Mas agora falando sobre o livro em si, né? Vamos mudar o ar dessa preciosidade, né? Uhum. Vamos tirar um pouco essa tristeza e olha só, o livro ele é um compilado de 9 contos. Não são 10. Muita gente considera os meus minhas pequenas explicações como um conto, mas elas não são. Não é um conto. Não é um conto. Aham. É, eu lembro disso, porque eu lembro que eu fiz uma série em que a gente falava conto Aham. por conto, né? Inclusive está no ar lá ainda no YouTube. E eu lembro de questionar se eu deveria fazer um vídeo só sobre o suposto décimo Que não conto, é. né? Que é uma coisa Aham. metalinguística Bem bizarra. engraçado também, porque eu me contradigo muitas vezes naquela porcaria. É, é muito interessante o contraste. A ideia é fazer um declínio mental, onde no começo você encontra uma base de sanidade com insanidade, uma base de amor e ódio, e que é o conto de A Sina de um Clãs, e que ele foi o primeiro conto longo que eu fiz. Ele era, na verdade, para contar a história de uma vilã que era a minha personagem no RPG. E a minha ideia foi não ser narrado por ela, não ser narrado por um narrador, ter sido narrado pelo esposo dela. E que na verdade ele explica, na primeira frase que ele diz, né, é você mataria para salvar uma vida? E o conto é sobre essas questões morais, sobre como você tem que conviver com essa questão de se você poder matar uma pessoa para salvar quem você ama, sobre o fato de você querer salvar essa pessoa que você ama e não saber se você está fazendo certo. E é muito interessante sobre isso porque ele é um alienígena, ele não é um ser humano. Então, como pode um alienígena ter as mesmas subjetividades que um ser humano? Assim como a gente passa depois para o próximo conto, que é um dos meus contos favoritos também, que é o Sensações, onde você encontra um casal que está experimentando a paixão por uma das suas primeiras vezes. E você vai vendo como eles se relacionam até chegar no ápice dos relacionamentos dos dois. E ele é um conto bem mais focado no sensorial. Ele é o conto que eu falei, né, anteriormente, que as pessoas escutam a chuva caindo. E é um conto tão fofinho, eu acho ele tão bonitinho. Há controvérsias sobre essa Não, questão não, 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 aí, não, eu não, não vou não. entrar em Ele é detalhes, lindo. né?
Ele é muito fofinho, o conto. Ele é muito lindo. Muita gente chorou. Comenta aí se você concorda, você que leu Cúmulo de Emoções, se você concorda comigo ou com a Inara. Ah, eu só não falo muito palavrão aqui porque a gente tá em. Não, mas pode falar É o cu. palavrão e. Ok, de 0 a 100. Mas eu mantenho que Sensações é um dos meus favoritos também. Eu É adoro muito esse conto. lindo. E eu escrevi ele assim numa sensação assim, tipo, de euforia, sabe? Eu queria muito escrever esse conto, gente. Vocês não têm noção. E quando. E depois disso, claro, né? Dando continuidade, não vamos nos perder no foco. Indo para aquilo que eu chamo de liberdade, ele, na verdade, é um conto poético de múltiplas interpretações, onde você se encontra na visão de um pássaro sobre o que é andar ou, né, falando nas suas palavras, voar no amanhecer. Após isso, você vai provavelmente para um outro conto. Eu não tô com a ordem agora, Rodrigo. Você tá com os livros aí, você sabe me dizer qual que é o próximo? Se ele é o da carta ou se ele é o. Sim, após aquilo que chama de liberdade, é o 18 de É, 8 de o 18 de 2020. agosto de 2020 é uma carta que você não sabe se ela foi entregue. E é isso. O próximo é Chuva Negra. Próximo, ok. O próximo é Chuva Negra, né? Que ele é um conto que ele é bem mais reflexivo e muito interessante, porque eu escrevi ele realmente para tentar entender um pouco sobre como que é essa sensação de ressignificação, onde o personagem ele acabou de terminar o relacionamento dele. E ele é um personagem que, assim, a gente pode dizer que ele. Eu não posso dizer, ele não é totalmente uma representatividade, mas ele não enxerga cores em nenhum dos seus tons. Uhum. E no meio de uma chuva, ele decide sair e andar por aí, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Aí o próximo, se não me engano, é o Insônia. Não confundir com o livro Por Insônia, favor. né? Porque você tem um conto que se chama Insônia dentro desse livro, e você tem um livro chamado Insônia que vai ser lançado depois. E o motivo é um pouco mais Vou, embaixo. su- vou supor que o tema seja relevante Assim, pra você, né? uma pessoa bem insone, né? Eu sofri muito nesse período, tá? De insônia. E foi um dos meus piores inimigos, assim, na minha vida. Porque eu passava, tipo, noites em claro. E numa dessas noites, eu decidi escrever como era essa sensação de estar presa na minha insônia. Ele é um conto que muita gente já falou pra mim que ele não é tão. Ele não é agradável. Falam pra mim que é um dos meus contos mais angustiantes. Teve um leitor meu que não conseguiu terminar de ler o conto, sabia? Eu concordo, inclusive. Eu acho que muito, assim, isso é outra daquelas coisas que talvez soe mal, mas é um elogio genuíno, assim. Parte desse livro é desagradável, né? Acho que até você Sim. concorda com isso, que ele é amargo, né? Ele tem partes que são muito bonitas que te dão uma esperança, assim, que você termina, sabe, com o peito cheio, assim. O do pássaro é Uhum. assim, né? Mas tem partes que te deixam Eu acho meio que os assim, contos né? mais Meio, felizes mesmo caramba. são o Chuva Negra e aquilo que eu chamo de liberdade. O resto é só depressão permanente. Sim. Desculpa. Mas Gente, esse livro é o declínio humano mesmo. Declínio psicológico mesmo. Porque essa daqui é só pra baixo, tá? Não, não melhora. Não melhora. Se você chegou aqui só porque você veio de outro podcast, ou se você só me viu num evento e tava curioso, meu livro ele tem que ir só pra baixo. Se você quer se sentir mal, leia o meu livro. Sim. Nossa, que marketing, né? É, pessoas felizes demais lendo meu livro, elas entram em depressão instantânea. Brincadeiras à parte, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma coisa que a gente não pode brincar, mas vamos lá. É, Estamos brincando há 5 minutos, mas não se né? deve brincar. Vamos lá. Quando a gente fala sobre insônia, realmente um conto muito angustiante, porque ele explora muito de como é essa angústia de estar acordado, de querer dormir, de como uma mente ansiosa ela se auto-sabota. Então, você encontra ali situações de pensamentos que vieram rápido que você sabe que se contradizem ao mesmo tempo. E é como se você estivesse ouvindo a própria mente. E depois disso, a gente passa pro meu cargo-chefe, que é o meu terror psicológico.
É o âmago necropuloso, que ele inaugura um personagem icônico que até hoje ninguém sabe qual é o seu nome. Mas todos sabem que começa com um D. E ele provavelmente vai destruir a mente de cada personagem que vai ser o principal, é claro. E no caso desse conto em específico, você se encontra na mente de uma mulher que está sofrendo de amnésia, não consegue entender o que ela sente, não consegue entender o que aconteceu e nem sabe qual é a sua história anterior, nem sequer sabe o próprio nome. E você encontra uma situação de relacionamento bem tóxico em relação aos dois. Onde ao mesmo tempo que ele cuida dela, ele a destrói. E é uma situação bem angustiante a que ela vive, viu? E até hoje eu não consigo esquecer do Joman relatando o pesadelo que ele teve com o Sr. Lee. Esse conto abala as pessoas, né? Mas para além da parte visceral, de ser um conto meio angustiante mesmo, eu gosto que ele é o mais profundo, né? Você consegue analisar ele de várias formas, ele é cheio de Uhum. referências, né? Tem referência a Shakespeare, que sempre ganha um pontinho Eu comigo. adoro Hamlet. Eu tenho um livro com o. Eu tinha a versão de Hamlet com o vocabulário arcaico da época. E no inglês mesmo? É a Ou tradução tradução para português, você português diz? arcaico, onde o Shakespeare Ah, pergunta pra sim. Ofélia se ele poderia deitar ao seu regaço. E foi onde eu descobri Ah, que não. regaço significava. Sim, sim. Eu gosto, inclusive, dessa parte, que é uma parte que muita gente deixa passar do Hamlet, que é a parte do relacionamento extremamente abusivo e tóxico Dos e dois. terrível, né? Que tem nessa peça. Que é muito triste, né? É triste pros Uhum. dois, né? Mas é pior pra Ofélia. Eu achei engraçado isso, porque eu fiquei sabendo que a Taylor Swift lançou um álbum falando sobre. Não falando sobre Hamlet, mas usando o Hamlet como referência. Só que, tipo, é meio que uma coisa meio romântica. E eu acho isso muito engraçado, porque não é Uhum. romântico, né? Tipo, de todas as histórias de Shakespeare, Hamlet não é pra ser um Uma romance, é pra ser tragédia. uma. É uma história. Você pode dizer que é uma história de amor, mas não é um romance, né? Digamos assim. É interessante o que você falou. Inclusive, ela é proposital, né? Essa questão. Porque se Uhum. você olha pro relacionamento dela com o relacionamento do Hamlet com a Ofélia, é meio assim. Uau. Sim, e o conto pode ser lido de trocentas formas. Uma das formas é Sim. essa, né? Como um relacionamento abusivo, né? Inclusive, eu falei pra você que eu me senti sendo perseguido em alguns momentos, né? Sim. Porque muita gente começou o conto achando que era. Vou dar uma de otaku aqui. Achou que era não, é Mahotsukai no Yume, né? The Ancient Max Pride, né? Muita gente olhou pro Senhor D e falou, Elias! Olhou pra. Por ser aquela coisa romance com homem-monstro, Mas não era, basicamente, né? gente. Não é. Por favor, não vá com essa perspectiva. Eu quero que vocês entendam que isso é um conto de terror Não, psicológico. você sabe que em algum momento, você sabe, Nara, você sabe, em algum momento alguém vai ler esse conto e sentir um tesão pelo Senhor D e não vai ter nada que você possa fazer. Ah. Eles vão fazer fanarts, fanfics, tá além do Eu seu vou ler com controle. certeza, vai ser interessante. É, e logo após esse conto, gente, bem pesado, que ele teve muita gente que interpretou como um relacionamento tóxico, como o Rodrigo, teve quem interpretou como a depressão, teve quem interpretou realmente como uma mulher sendo atormentada por um demônio. A gente vai pra um desabafo meu depois disso, que é pra quebrar um pouco o clima dessa sensação de sufoco. Eu acho engraçado, desculpa te cortar, mas eu acho engraçado que a sua ideia de um alívio após o sufoco e o desespero é um desabafo, né? Tipo, é o momento em que o livro ele vai dar uma respirada é quando tem um Ah, desabafo. não, vai dizer, ele é bem mais leve do que os outros, porque, tipo, eu tô falando de uma coisa que nem todo mundo sente na pele, que é o fato de ser artista, gente. O nome é literalmente a arte e a Sim, insegurança. E ele é autoexplicativo, eu não vou entrar em detalhes. Então, tipo, basicamente, esse é o conto. Ele é autoexplicativo.
Eu só tenho uma pergunta em relação a esse conto. Você se sente da mesma forma de quando você escreveu Um esse pouco. conto? Ainda um pouquinho, mas é bem desconstruído agora. Bem Bem melhor. Eu me melhor? sinto melhor. Eu me sinto melhor. Eu me sinto melhor, mas ainda tô angustiada. Eu Que ainda bom. tenho meu Então, hot preparado como crítica social a essa situação. ok, ok. E ele está bem armazenado. Quem leu entendeu o que eu quis dizer. Sim, sim, sim. Vai pro último conto, que é o Amigo Secreto, onde a gente explora uma situação anterior a o Âmago Decampuloso, onde você encontra o que aconteceu antes de da pessoa ficar com aquela amnésia, mas na perspectiva de uma pessoa bem mais próxima, de um cônjuge. E você percebe que o Senhor D tem trajeitos um pouco mais sombrios de chegar aonde ele quer chegar. E eu não posso entrar muito em detalhes, porque se eu der entrar em detalhes aqui, eu dou spoiler não só para essa história, como eu dou spoiler para a história anterior. Aliás, é porque esses dois meio que se misturam. Aquilo que eu falei das referências a Hamlet estão no. Qual dos dois, No né? A questão da Ofélia e tal. No primeiro. Aham. Ah, no primeiro, né? Eu até É pensei em verdade. colocar mais uma do Hamlet, não, do Shakespeare no segundo, mas eu achei que ia ser exagero. Nisso se fecha o cúmulo de emoções, então? Basicamente, são esses os contos realmente, gente. O último que tem gente que gosta de considerar como ele não é um conto, tá? Que é o já não tem mais nada de interessante a partir daqui. Ah, Ele não sim. é um conto. Ele é só um jeito de eu explicar pra vocês qual é o objetivo de cada conto mesmo, pra vocês terem uma pequena noção do que tava passando na minha cabecinha, dessa pequena adolescente na época, sabe? Porque naquela época eu era muito adolescente. Uau, falou a pessoa de 22 anos agora. Então, qual que é o seu sentimento hoje em relação ao cúmulo de emoções? Você está satisfeita com ele como seu primeiro livro? Você tem um pouco de vergonha de parte? Você tem orgulho? Como que você vê ele no futuro, quando você olhar para trás? Como que você se sente em relação a ele ser o seu primeiro, né? Porque, de certa forma, a gente sempre vai ter carinho especial pelo primeiro Aham. livro, né? Eu tenho um carinho diferente, entende? Tipo, é um carinho, mas não é o mesmo carinho. Eu tenho mais é gratidão. Meu primeiro livro. Mas ele é só o primeiro livro. Eu tenho muitos livros melhores do que ele, então ele é só o primeiro livro. Eu sinto um pouco isso, porque eu faço muito piada falando que o livro que eu mais odeio no planeta é sobre crianças e jogos estranhos. Mas é só porque eu não aguento mais, tipo, falar sobre ele, pensar sobre ele, tipo, meio que É, saturou, assim. Você sente um pouco não, isso também? eu não consigo sentir porque no momento eu só tenho ele, né? Não, sim, mas você não tem essa coisa necessariamente de se cansar de si mesma na escrita, assim, de é, tipo, como é que eu posso explicar? Quando você tá escrevendo, é a primeira vez que você tá lendo a história quando você tá Aham. escrevendo, né? Então é muito novidade para você. Na primeira revisão, você já Eles tá, já. né, já cansando, segunda revisão, diagramação, lança. Quando lança, parece que você só tá ciente dos próprios defeitos do Então, livro, sabe? E aí a gente meio que esquece das faz sentido o qualidades que você dele. diz, mas pra mim ele não funciona da mesma forma. Pra mim, assim Hum, como o cúmulo de emoções, ele é meio que uma ordem cronológica, né? Quem leu sabe que realmente os últimos contos são bem escritos, né? O caso do sim. cúmulo é que ele realmente ele é meu primeiro para ser sempre comparado com o meu último. Minha ideia é ele sempre ser um comparativo. Eu nunca vou me cansar de falar dele, porque eu quero que ele sempre seja o primeiro. Eu sempre quero que ele seja a entrada de tudo. Então eu não posso me permitir cansar dele. Porque ele é o livro que me permitiu entrar nesse mundo. Não só a arte em si, mas ele em si, né? Então eu quero sempre que ele seja o comparado. Infelizmente eu quero que ele sofra muito. Mas eu quero que ele também entenda que eu tenho muito orgulho dele, do meu livro em si, porque, tipo, mesmo falando. É estranho falar como se fosse uma pessoa, mas é um. É o meu livro, cara. É o meu primeiro livro. Eu quero sim que ele seja visto, seja falado. Eu quero que ele sim seja comparado. Porque vão ter outros livros depois, vão ter outros livros melhores. Mas ele começa ali. Você quer conhecer um pouco mais de mim? Começa ali. Não tem problema. Você não vai se assustar. Talvez você se assuste, mas você não vai se assustar tanto quanto você lê os outros.
Porque eu acho que quem vai ler, quem vai sair de O Cúmulo de Emoções e entrar em Insônia é um salto muito grande. É assustador de verdade. Inclusive, eu ia agora puxar o Insônia. Eu não sei o quanto que você quer falar sobre Insônia, seja pela questão do livro não ter saído ainda ou por qualquer outra questão, mas você tem o palco aqui. O que você quiser falar sobre o seu próximo Então, livro, fique à na verdade, vontade. eu acho que o próximo vai ser Mariposa no Anzol. Porque ele tá mais perto de ser lançado do que o Insônia, sendo É, sincera. é que na minha cabeça, eu sempre imagino o Insônia como o segundo e o Mariposa no Anzol como o terceiro, porque eu tô lendo Insônia tem 3 anos, Nossa, né? o interessante é que você tá lendo tem 3 anos e eu tô escrevendo ele desde o ensino médio. Conta a história, conta a Então, história. o Insônia, o nome já é autoexplicativo. Pelo simples fato de que eu usava ele pra escrever sobre as minhas noites de insônia. Então ele é uma. Ele realmente tem, né, um sucessor. Ele é um sucessor, né, da situação. Onde eu escrevi o meu primeiro conto. Mas ele tem uma expressão mais direta na situação de destrinchamento de uma letra de uma música. De um artista que eu que eu ouvia muito. Numa das minhas épocas mais depressivas da minha vida. Que foi o meu período do ensino médio. Foi um período bem pesado. E eu quis colocar muita importância musical Pera, desculpa, qual o do artista? INX, o Chris Cornell, falando assim, né? A música Ok. inaugural é a música que dá nome ao livro, que é Insônia, né? E antes de eu mudar o título para português, ele era o título em inglês, né? Que é o Insônia com MN, né? Na primeira parte ali. E o Insônia, ele é sobre um rapaz que ele sofre de violência doméstica. E ele prefere não encarar isso. Ele prefere não falar sobre isso. Ele prefere apenas viver o seu momento com a música. Mas mal sabe ele que simplesmente ser o que ele é, sofrer o que ele sofre e ouvir as músicas, ele entende que, tipo, ele mal sabe que na verdade as músicas elas são um meio de você falar sobre coisas que não consegue falar, que você não quer falar. E ele descobre isso da pior maneira possível. E ele precisa falar sobre o que está acontecendo. E eu acho que isso já é uma ótima sinopse, né? Eu devia anotar isso depois. E ele não é um livro muito leve, né? É, não, não. Ele, com certeza, diferente de O Cúmulo de Emoções, que é 16 anos, né? A faixa etária, o cúmulo ele é muito mais leve em comparação. O Insônia vai ser maior de 18 anos, somente. Eu tenho muito pra falar sobre esse livro. Eu não sei Se você se, quiser, não fique à sei se eu, vontade. se eu Pode devo. falar. Eu não tenho problemas com isso. Gente, eu amo Não, spoilers. eu não vou falar em detalhes também. Eu não vou entrar em detalhes. Eu só queria dizer como foi pra mim ser Fique à teu leitor vontade. beta, assim. É só isso que eu quero falar. Eu lembro que eu comecei a conversar com você por causa desse livro, né? Antes mesmo de sair o Cúmulo de Emoções, né? Eu lembro que você postou, você estava começando ele, ou não sei se. Acho que você não tinha começado, você tinha começado antes, né? Sim, Bem eu tinha antes. começado antes. Você estava reescrevendo e você mandou no Porão, que era o nosso grupo do Telegram lá da época da editora, e você pediu para uma pessoa dar uma olhada, né? Nas primeiras páginas. Eu li, achei a coisa mais diferente que eu já tinha lido de um autor de lá, nacional, né? Tinha muito autor bom, mas convenhamos, tinha muita Uhum. mesmice também. E eu na hora vi que o seu estilo de escrita era diferente. Falei, nossa, que pessoa esquisita, quero fazer amizade com ela. Que ótimo jeito de fazer E, amizade, Rodrigo. e é assim que eu faço amizades, entendeu? Se você tá me ouvindo e se eu te considero uma amiga, é porque você provavelmente é uma pessoa estranha. E eu gosto de pessoas. É, mas eu tô brincando, mas é porque esse livro ele é muito difícil de falar mesmo. Mas foram quase 3 anos, né? Desde que eu comecei a ler o livro com você. E eu sinto que eu mesmo mudei. Eu fui mudando, como a gente muda ao longo da vida, e até a minha percepção de certas coisas no livro foram mudando, sabe? Eu sinto que eu já fui muito mais severo com o protagonista do Nossa, livro, depois dessa. né? Gente, vocês não têm Eu noção. Ele odiava tivemos. muito o protagonista. Depois de uma situação em Eu não. específico, ele Mas começou a tratar então, ele como se fosse o bichinho mais amorzinho da vida dele.
Não, então, foram duas coisas. Em partes, eu tenho uma coisa que não é legal, que é que eu tenho um pouco de preguiça de pessoas completamente passivas, assim, pessoas inativas que as coisas vão acontecendo e as pessoas cagam na cabeça dele e ele não faz nada, né? E esse tipo de coisa me dá um pouco de raiva. Mas é uma infantilidade minha, não entender o lado das pessoas, sabe? E eu acho que com os anos, hoje eu respeito muito mais o que acontece com ele e entendo por que ele não reage, sabe? E quando ele começa a reagir, é ainda mais eufórico, sabe? Quando você lê, como, né? Como leitor. É muito incrível, assim. É muito, muito bom mesmo parte desse livro, da forma que a Inara consegue fazer você sentir as coisas, saca? Tanto os sentimentos ruins quanto os sentimentos bons também, né? Que são poucos, mas acontecem às Eu tenho vezes. dó do protagonista até hoje, porque eu não tô sendo uma criadora muito boa mesmo. Ele tem todo o direito de me xingar. Não, não. Terrível. Você é Que bom terrível. que ele me xingou, né? Mas É, realmente, ele tem todo o direito de me xingar. ele te xingou porque você quer explicar isso? Pode, O que fique à que eu, vontade. que Eu eu acho que falei? Porque vir da visão de uma pessoa que tá lendo é tem, melhor. Tem uma coisa meio metalinguística nesse livro em que o personagem ele tá toda hora dizendo não é possível que a minha vida é tão desgraçada que parece que alguém tá escrevendo, que algum deus está escrevendo esse livro da minha vida de forma sádica, né? É quase Sim. metalinguístico assim. Só que e normalmente essas coisas são usadas para o humor, nesse caso não, né? Nesse É caso, ele é interessante. usado totalmente pra compor o drama, né? O drama desse. Não tem ironia nenhuma nisso, é um sentimento genuíno que ele Sim, sente, tanto né? que ele quebra muitas vezes a quarta parede, porque ele realmente passa a acreditar que ele é só mais um personagem de uma história. Teremos oportunidades futuras de falar mais desse livro no dia que ele Sim, com sair, certeza. né? Ele vai sair, inclusive, É, ilustrado, tá? Vai ter ilustrações minhas em aquarela. Já soltando o spoiler. assim, que é um padrão seu, né? Os seus livros normalmente vêm com O ilustrações. cúmulo veio com ilustrações, mas não minhas, né? Sim, sim. No caso, serão só São suas minhas mesmo. mesmo. A última coisa que eu queria falar, claro, se você quiser falar mais alguma coisa do Se Insônia, Insônia fica à não vontade. muda alguma coisa, eu vou soltar É a spoiler. última coisa. Não, deixa a pessoa ficar curiosa aí. Claro que talvez já tenha saído quando a pessoa estiver ouvindo, né? Mas a única coisa que eu queria falar é que eu fiquei muito, muito feliz de ser teu leitor beta durante esse livro. Muito legal conhecer, tipo, muito sobre coisas que aconteceram, tipo, mesmo coisas que não são legais, eu me sinto, tipo, privilegiado, sabe? De saber, tipo, e como o livro possibilitou a gente se conhecer melhor. Você hoje é minha melhor amiga e eu fico muito feliz de ser teu leitor beta, tá ligado? Porque eu acho que esse livro vai ser, tipo, do caralho quando sair. E eu vou poder, tipo, apontar e dizer, nossa, eu li antes, hein? Eu li É antes. muito interessante. Agora eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas me cancelem, mas nesse momento você me deixou gay. Né? Estou me sentindo muito gay agora. Ela, a Inara adora usar a palavra gay no sentido, acho que é o No original da sentido palavra, né? original. De Aham. felicidade. Você tá me deixando. E eu falei pra vocês, não faça isso que as pessoas vão se confundir. Elas ficam confusas, né? Então, no caso, muita gente consegue me deixar gay. O Rodrigo é uma delas. Ele também é o melhor amigo também, gente. É um fofinho. E realmente, conforme o Rodrigo ele tem realmente um privilégio. Eu vou dizer, não vou negar pra você, Rodrigo. Você teve realmente um privilégio pra você. É o único que tem a autora pra confrontar aqui sobre as situações. Em Insônia eu sou. Porque eu sei que o Mariposa no Anzol outras pessoas leram. Ninguém mais leu. Tipo, de leitor sem ser, tipo, família, nem nada do Só tipo, a né? Ingrid leu, mas é porque ela vai revisar meu livro. Não. Sua Uhum. irmã, sua irmã. Pessoas padrões. Nenhuma leu ainda, né? Eu tenho esse Não, privilégio. ninguém leu ainda. Eu já ganhei o dia, entendeu? Porque se você quiser passar pra Mariposa no anzol também não tem problema. Não, na verdade eu gosto mais da Mariposa no Anzol do que do Insônia, eu tenho mais coisas pra falar. Mas sobre o Insônia eu queria falar essa coisa em particular, mas você não quer ter mais nada pra Por falar por enquanto, enquanto, né? Sobre pro Insônia. Insônia, eu só digo que é pra pessoa, assim, eu deixo mais um aviso mesmo. E eu abro meu coração com vocês nesse momento porque Insônia, ele não é um livro para ser lido por pessoas que não estão prontas para falar sobre o que está acontecendo lá dentro. E nem para pessoas que são sensíveis e que talvez estejam sofrendo sobre isso e não sabem como lidar ainda com isso. Se você vai ler meu livro,
insônia em específico, por favor, esteja eu tô falando sério, não tô brincando. Tenha um acompanhamento psicológico junto, porque o que tá sendo escrito lá tem um pouquinho de mim, sim. Na verdade, tem muito de mim. E é tudo mascarado. Você não vai saber o que realmente aconteceu comigo. Eu não quero falar sobre isso. Mas eu tô falando sobre de outra forma. E eu gostaria muito que, se você estiver lendo, você esteja bem. Que você fique bem. E que você entenda que as pessoas que sofrem dessas coisas, principalmente de depressão, não é frescura. É um tópico muito sensível. Principalmente pra mim. Cansei de ouvir pessoas falando pra mim que era falta de Deus. Que era falta de vontade. Que eu só tava sendo dramática. Entendo que isso é uma doença. E isso é muito, muito sério. Insônia é a minha obra mais sensível até o momento. E dói muito. E ainda está doendo. E eu tô usando esse livro pra me curar. Não me curar da depressão. Depressão não tem cura, tá? Só é tratável. Ela tem picos. E o que eu tô usando pra me curar são de pequenos traumas que eu tive ao longo desse tempo. Dos piores períodos da minha vida. Então, olhe com sensibilidade. Ouça com sensibilidade. E leia com sensibilidade. E ciente do que você está lendo. E por favor, se você for recomendar pra alguém, também recomende dessa forma. É um livro muito sensível. Perfeito, então. E sobre o seu terceiro. Eu falo livro, né? Mas na minha cabeça ele é É porque quase um livro, né? Mariposa no Anzol, ele começou com 4 páginas e agora ele tem quase 60. Ai, cara, eu não sei nem como dizer ainda muito sobre, porque ele tem uma ideia de utopia ambígua, né? Ao mesmo tempo que ela é uma utopia, Utopia ou eu diria distopia? utopia, porque ele não tem uma, ele não tem realmente uma opressão tão direta, sabe? Porque a ideia não é opressão. A ideia não é opressão, mas ele tem uma opressão. Não, Então, a entendi. utopia ela é, por isso, ambígua, sabe? Ela é uma utopia ambígua, onde Uhum. ela é questionável. Ela é sobre a Clytia, que ela é uma mulher adulta, que ela vive nessa sociedade onde ela tem que mascarar a própria aparência e os sentimentos, vivendo num mundo completamente neutro. Não, literalmente Então, mascarar, né? Literalmente. As pessoas usam literais máscaras o literalmente, tempo todo. máscaras mesmo, tipo, elas escondem os seus próprios rostos, elas usam cores neutras como branco, cinza e preto. A cidade é branca e cinza e preta. E o interior das casas é colorido. A arte pode ser vista de uma forma muito maior. As únicas pessoas que podem usar cores são os artistas. E você tem que ser uma pessoa neutra, você tem que falar de uma forma neutra, você tem que ser uma pessoa que tem que sempre evitar o máximo possível de conflitos envoltos dos seus sentimentos, mas principalmente entendê-los. Apesar disso soar muito como uma opressão, é muito importante entender que conforme a Clit ela vai atravessando e entendendo essas situações onde ela se sente oprimida porque ela quer ver o rosto, ela quer ver cores, ela quer ouvir música, ela quer contrair histórias, ela quer ver as pessoas. Ela entende que, na verdade, tudo que foi ensinado para ela pode ser desconstruído. Não só pelas análises de pessoas em relação ao governo, que na verdade você entende que não é 100% ruim, mas porque ela consegue descobrir em si mesma, a si mesma, quem ela é e o que ela quer se tornar. E só que ao mesmo tempo, ela descobre uma coisa em comum. Existe uma pessoa com uma máscara igual a dela. Essa pessoa, ela é uma amiga ou uma inimiga? Eu abro agora a vez pra você, porque eu acho que a partir disso você consegue destrinchar Uhum. da sua forminha. Então, eu li a história toda, né? Você ainda não tem certeza se você vai acrescentar coisas. É muito possível que a pessoa, quando ela for ler essa história, quando ela estiver lançada, ela esteja diferente do que como eu estou lendo, como eu li Uhum. agora, né? É quase certo isso, né? Ainda assim, eu posso dizer com certeza assim, que o que eu li do livro, da primeira à última página, assim, da primeira palavra à última,
eu fui aquele meme, o literalmente eu, sabe? Eu não. Cara, eu achei completamente absurdo, assim, que, tipo, eu nunca. Cara, eu não lembro da última vez que eu me identifiquei tanto. Eu acho que as únicas vezes em que eu me identifiquei tanto com um personagem em um livro foram personagens que eu escrevi, então não conta, entendeu? Mas fora esse, eu nunca vi, tipo, uma personagem ser tão. Coisas tão específicas que ela passa que eu entendo perfeitamente, saca? E eu sei lá, você tinha me falado, né, que você chegou a estudar coisas específicas para compor Sim. esse personagem, mas que esse nem era o foco principal, né? Eu que encuquei com isso porque foi o que eu peguei A minha muito, irmã né, também inculcou forte. com isso, tá? E por isso que eu adorei tanto. A minha irmã também inculcou com Oi? isso, tá? Então, por favor, sobre Não, isso. a ideia, na verdade, era só. A ideia era que a Clitia fosse avoada, e no fim se tornou TDAH. Tipo, eu coloquei pequenas nuances de uma pessoa voada, que também são sintomas muito parecidos de uma pessoa com TDAH. No fim, eu acho que por causa de tanto ter estudado sobre esses quesitos de neurodivergências, estudos de problemas de personalidade, entre outras coisas, acabou misturando sem querer, porque eu tava estudando muito sobre isso, principalmente por causa do meu diagnóstico, porque é uma situação, né, o altas habilidades ele exige muito estudo sobre, e a gente acaba misturando algumas coisas sem querer. E eu acho que foi o que aconteceu. Sim, você desculpa. Altas habilidades conta como neurodivergência ou seria. Na Ele é uma verdade, neurodivergência, né? o altas habilidades ele não é considerado totalmente uma neurodivergência, apesar de algumas pessoas considerarem, né? Alguns psicólogos consideram, outros não. Então ele ainda é uma ambiguidade da psicologia. Eu prefiro dizer que sim, porque é uma forma muito diferente do cérebro processar as informações. Ainda é completamente diferente. E muitas pessoas confundem altas habilidades com autismo, e muita gente confunde autismo com altas habilidades. É muito fácil de você trocar um com o outro, mas eles são completamente diferentes. Inclusive, ele pode estar dentro do espectro, tá? Aí ele se torna uma Sim, dupla sim. excepcionalidade, né? Como eles falam. Então, apesar de você ter esse contato, além disso, né, da sua própria experiência, você convive com várias pessoas neurodivergentes Sim, também, né? Mas não era uma coisa que estava, tipo, em primeiro plano na sua cabeça, bastante. né? Ou depois você até chegou a me falar que você mostrou pra IA, não foi um Então, eu negócio cheguei a assim? comentar. E as Aham. características da Foi, eu comecei personagem? a comentar com uma inteligência artificial sobre as características da minha personagem principal. E a análise que ela fez realmente poderia ser sim de uma pessoa com TDAH, mas não unicamente com TDAH, e sim com dupla excepcionalidade. Porque a Christian, apesar dela ter esses momentos na qual ela dispersa, ela se dispersa em si mesma. Então, tipo, na verdade, ela é muito introspectiva. E ela procura entender muito de si Uhum. mesma e também, mas sem deixar parado a questão dos outros. Ela procura entender também muitos outros. Ela tem sede de amadurecimento. Então, na verdade, né, de acordo com a análise da inteligência artificial e não de acordo com um psicólogo. Se você for um psicólogo que vai ler o meu livro, por favor, me conte. Eu quero muito saber. Seria Muito. É interessante. o fato da Clit, na verdade, ser uma pessoa com altas habilidades e TDAH. Eu acho que parte do que me pegou muito nessa história é, tipo, todas as inseguranças dela, eu me identifico muito. Todos os dilemas dela, eu me identifico muito. E me pegou muito, porque você também sabe, né? Eu recebi o diagnóstico de TDAH muito Sim. recentemente, né? Tem alguns Aham. meses, né? E quando a gente recebe o diagnóstico formal, mesmo quando a gente suspeita da coisa antes, tipo, eu acho que eu sempre, no fundo eu sempre soube, acho que todo mundo sempre soube, né? É. Mas assim, quando você recebe, você começa a se atentar a certas coisas, você começa a rever muitas coisas, né? Pequenas nuances, né? E uma coisa que eu nunca me identifiquei, que eu já tinha ouvido falar, era a questão do masking, né? Eu nunca tinha sido uma questão que me ocupou minha mente, assim. Eu nunca achei que eu fazia isso, Uhum. saca? E quando você veio com a metáfora das máscaras e a questão de ela usar máscara e quando ela consegue tirar a máscara perto de pessoas que ela confia e o que tudo isso da questão da máscara significa nessa sociedade e o peso disso,
eu achei, tipo, de explodir a cabeça, saca? Porque eu me identifiquei muito. Foi parte o próprio peso da história, mas parte também do momento da minha vida que, tipo, bateu perfeito. Porque eu tava nesse momento de começar a reconhecer que eu também tenho esse comportamento, só que ele é tão automatizado em mim que eu mesmo não sei quando eu tô fazendo. Eu só sinto as consequências depois, a exaustão que vem Exatamente. depois, sabe? Faz parte da crítica. Na verdade, esse conto, ele já dizendo, tá? Já querendo quebrar você também. Não Uhum. é um romance, é uma crítica social. Não é um romance, é verdade. É que assim, eu não posso dar spoiler também. Ele começa meio que te A enganando, ideia né? foi enganar mesmo. Convenhamos. A ideia foi enganar, então não é como se eu tivesse tirado da minha cabeça que era um romance. Tem partes que tipo, te faz acreditar Sim. nisso, né? Na verdade, ele é uma crítica bem ardaz, assim. Ela arde pra caralho. Ela dói muito, ela é dolorida e ela ainda não acabou. Porque eu ainda tô vendo com o meu revisor crítico como a gente vai prosseguir essa questão, porque eu tenho meus epílogos pra fazer. Seu revisor crítico que está nesse Sim, grupo também. nós somos uma redezinha, gente, muito, muito, muito ampla, sabe? Então, Salve para Júlio Vieira. isso, amorzinho no grupo também. E aí fica essa questão, né? Ele é uma crítica, ele tem romance, sim, mas ele é uma crítica. Também sobre o romance, né? Sobre isso. Então, ele é tipo todo um compilado. Eu não só tô criticando a sociedade, eu tô criticando também as famílias, os romances e as pessoas em si. Então, é bom olhar esse conto com outros olhos, mas se você quiser olhar o romance, tá tudo bem. Seja como o Rodrigo Araújo, que fanficou nos primeiros Não, capítulos. calma aí, calma aí. Eu fiquei realmente, é verdade. Mas assim, eu não acho que a história ela possa ser limitada nem na questão da neurodivergência que eu citei. É que por acaso foi uma coisa que bateu em mim no momento certo e foi isso que É, eu foquei. Mas realmente a questão da máscara, tudo que você aborda nessa história pode ser aplicado a qualquer um, né? De sim. diferentes formas. Inclusive a minha irmã, ela leu também, né? Curiosamente também é uma neurodivergente. Eu não sei o que acontece na minha vida, eu só tenho Uhum. neurodivergente. Genético. É, talvez. Não, Eu mas é sei. mesmo. A minha irmã ela leu, ela se viu muito. Muito mesmo. Eu não contei pra ela quando eu entreguei o conto, tá? Mas a minha ideia do conto é uma pessoa realmente inspirada na minha irmã. Tipo, fazer uma pessoa inspirada nela, sabe? E ela se identificou muito, muito, muito com a Clitia. Só que ela sentiu muita dor no final, sabe? Ela me xingou muito no final, na verdade. E acho que não tem alguém que não vai me xingar no final. Vai acontecer a mesma coisa com o Insônia. Esse final realmente. Vai acontecer a mesma coisa com o Insônia. Meu É, Deus. eu não sou muito gentil com os meus personagens, vocês vão perceber. No caso, a Clit, ela é uma personagem que eu tenho um carinho. Mas eu sinceramente, sendo sincera mesmo, que é o que me faz entender que não é um romance, é que eu 100% prefiro Rifeus. Eu sou time Rifeus, gente. Que é o Eu cara, quero né? a pessoa de máscara igual que ela. Ele não é um spoiler, gente, isso. Ele realmente ele é uma pessoa marcante desde o do primeiro momento, né? E o Rifeus, ele é a minha chave, na verdade. A Clit, ela é o bote expiatório pra realidade da crítica. Ela é meu bote expiatório. Ela é minha... Pô, outra forma de explicar sobre isso é bem difícil. Mas seria a fechadura. E o Rifeus é minha chave pra abrir uma porta. Pra dizer sobre isso, sabe? Então ele é um conto muito imersivo em relação a se identificar com qualquer um. Porque eu tô falando da sociedade. Não tô falando só de um indivíduo, eu tô falando de todo mundo, não todos nós. E daquilo que a gente não vê, né? Daquilo que a gente não enxerga. E, e falar sobre isso é muito difícil, cara. Eu nunca senti que fosse ser um conto assim que eu gostasse tanto de trabalhar, mas tão dolorido ao mesmo tempo. Uma das coisas que eu te falei foi que o universo é tão interessante, e eu não vou entrar naquela coisa que o Nerdola sempre entra, que é quando a história tem um foco específico, um tema específico, uma relação específica que ela quer abordar.
e o Nerdola foca no mundo, né? O Nerdola ele sempre vai perder o ponto, né? Sempre. Ele vai focar, não, porque tem que expandir o universo, sendo que não tem necessidade muitas vezes, né? Então eu falo isso porque o mundo é interessante, mas no sentido de que tem muito nele que pode ser usado para explorar coisas específicas desses personagens, né? Então eu falei pra você, cara, você tem certeza que isso aqui não é um livro maior? Porque tem muitos personagens interessantes, né? Tanto os dois personagens principais, né? Eles formam uma dinâmica muito interessante. E você sente que você poderia se aprofundar mais neles, principalmente no cara, né? Mas também os personagens secundários, né? As famílias, você falou das famílias, né? Que é muito importante essa questão de como as famílias lidam com isso. Toda a família dos dois são muito Cara, é interessantes, muito né? interessante, sim. Então eu fiquei interessado. Mas aí vem o ponto. Eu ainda não mandei pra você os epílogos. Não Então, eu mandou. não consegui ainda pegar pra escrever. Você provavelmente que tá ouvindo esse podcast já deve ter visto, já deve ter lançado, então você sabe como é que tá. Mas o Rodrigo não sabe até o momento, tá? E você sabe? Você tem certeza se vai mudar Então, ainda? eu ainda tô nesse processo, a minha ideia realmente não é fazer uma coisa muito longa ainda assim, sabe? Mas eles vão ser sim aprofundados. Vai ter um aprofundamento muito maior em relação ao Orfeus, vai ter um aprofundamento muito maior em relação à família dele e à família da Cleitia. Que muita gente, pelo que eu percebi, gosta muito do pai da Cleitia. Não sei o que acontece. Sim. Um dos trechos favoritos meus de qualquer coisa que você escreveu é focado nesse É a personagem. carta do pai dela, né? Exato. Depois você diz aí, comenta aí se você gostou da carta do pai dela, não sei. Não, eu acho que eu já falei muito já. A pessoa tem que querer ler o livro também, né, meu? Mas é um conto muito, uma história muito interessante, sabe? Inclusive, a capa vai ser, né? No caso, na sua mão já está, né? Feita por mim, em aquarela. Inclusive, a ideia é você publicar ele com uma coisa só, né? Independente se ele se torne um conto ou uma noveleta, o que for, ele não vai ser parte de uma coletânea tal como o Cúmulo de Emoções. Ele vai ser um Exatamente. produto fechado, né? Exatamente. Minha ideia era deixar ele sozinho, porque ele não faz parte de nada em relação aos meus outros conteúdos, sabe? Ele é uma coisa muito sozinha. Eu acho que ele merece um tratamento especial. A pessoa, ela comprar essa história em Uhum. específico, saca? Ela merece, sim. Vai ficar foda, fica muito foda. Essa história tem um carinho, porque eu escrevi ela também. Cara, na verdade eu vou dizer pra você, já vou admitir, mas esse conto era pra ter entrado no cúmulo. Olha só, ainda bem que não entrou, né? Porque você mesma disse que a primeira versão tava meio Não, bosta. só reiterando, tá? Só repetindo, eram 4 páginas. E o Rodrigo leu 58. Pois é, e eu tô achando que é pouco, eu tô achando que é Eu, pouco. eu, seria pior se você tivesse lido as 4. Mas é basicamente isso, né? Minhas três coisinhas aí. Não sei se o Insônia chega a tempo do podcast estar postado, porque o Insônia é É. muito pesado até pra mim. Então, a última coisa que eu gostaria de trazer pro pessoal é se você quer falar um pouco sobre como você se vê na tua carreira agora, depois toda a mudança que teve. A gente falou bastante sobre a editora, como foi todo o trauma, como foi depois que terminou e tal. Mas pós isso, né? Você falou também da reimpressão do teu livro. E a gente teve 2025, como eu falei para o Bruno também, foi um ano de muita mudança para a gente, para todos nós aqui, né? A gente tá experimentando muitas coisas. Eu tô sempre falando que eu vivi 10 anos em um. Como que foi tudo isso da gente começar em eventos e começar a expandir, né, a nossa arte, porque antes a gente ficava muito preso em uma bolha. E como que você vê o futuro, assim? Como é que você vê todo esse Eu, momento da tua eu, vida? eu vou dizer pra você que eu comecei só como estagiária no Vila Nerd, cobrindo você e os meus. Foi o primeiro evento que a gente foi, em fevereiro de 2025. Não tinha os Você livros. não levou seus livros. Eu acho que você perfeitamente poderia ter levado seus livros. A gente era muito cabaço mesmo, né? Ficava com medo de. Se fosse hoje, com a experiência que eu tenho em evento hoje,
Eu ia só falar pra você levar os seus livros e foda-se, É, não eu ia dar em provavelmente nada. teria mais coragem de ter ido buscar na casa do meu pai, que mora em outra cidade, gente. E ter levado, com certeza. Mas é. Sem Pô, problema. não dá mais pra voltar, né? Não dá pra. Não tem uma máquina do tempo. Teremos uma nerd em É. dezembro aí. Mas é uma experiência muito única, sabe? Eu gostei muito. Tipo, muito mesmo. Assim, de experimentar o evento. Sabe quando você conhece uma pessoa pela primeira vez? Foi como conhecer uma pessoa pela primeira vez. Só que não foi só eu conhecendo uma pessoa. Foi eu conhecendo várias pessoas pela primeira vez. Porque eu não tava só conhecendo, tipo, o evento e pessoas que eu não conheço. Eu tava conhecendo novas facetas de você, do Arthur, da Ju, né? Eu tava conhecendo também o Glauco mais perto, né? O Glauco também. E foi uma aventura que eu não esperava que fosse acontecer porque eu estava fazendo faculdade, eu estava morrendo, eu estava trabalhando. E eu quero que vocês entendam que eu estava numa faculdade onde eu entrava às 6 e saía às 11. Eu fui num evento no fim de semana. E eu trabalho das 8 às 6. Foi intenso. Foi muito bom. Não recomendo, mas foi muito bom. E é, tudo bem que a gente teve um segundo evento, assim, que não foi tão bom, que foi quando eu tava com meu livro. Mas pra mim ele valeu porque eu vendi pra minha professora de ensino fundamental, né? Sim. E eu fiquei muito feliz porque ela foi uma das pessoas que me fez escrever muito e ler muito. Eu li muito por causa dela, sabe? Eu até cheguei a emprestar um dos meus livros pra ela, que fazia parte de um livro que a gente estava lendo no ensino fundamental. Ela leu e ainda me devolveu e ela me devolveu assim. Eu nem tava mais, eu acho que eu nem tava mais na turma dela, assim, sabe? E foi um Foi. encontro fatídico, aleatório, né? Tipo, você tinha que estar naquele. Pra quem não sabe, a gente foi num evento Uhum. péssimo que não tinha nem um shopping, que eu costumo dizer que é um shopping que as pessoas só entram pra ir no banheiro. E foi talvez o melhor evento de todos, né? Porque meio que inaugurou o Sim. Literature, né? E foi sorte sua que você encontrou essa Não, pessoa foi lá, né? muito ruim, mas ao mesmo tempo foi muito bom por causa disso. E depois disso eu comecei a aventura, né? Foi muito interessante, porque depois eu comecei a mudar muito a minha cabeça. Eu comecei a realmente ir, comecei a vender arte junto. Aí eu comecei. Aí a gente foi pro RPG, que foi uma das melhores experiências da minha vida com eventos. Eu nunca me senti em casa quanto lá. E depois disso só andou, assim, sabe? Foi, foi uma experiência maravilhosa. Eu enxergo diferente do que eu tava antes, eu enxergo como um grande desempaque da minha vida, porque eu tive um 2025 super agitado. Horrivelmente agitado, na verdade. Foi um furacão esse ano. E. Mas comparado com os anos anteriores da minha carreira, cara, não tem comparação. Eu nunca senti que eu tive tanto retorno quanto agora. Eu tô me sentindo muito bem com isso, muito feliz com isso. É ao mesmo tempo feliz e triste pensar que um dia de evento você vendeu mais do que todo o tempo que você ficou na editora Nossa, é Pendragon, muito né? triste, na verdade. Gente, é muito ruim você. Porque a gente tá entrando numa Uhum, fase melhor, né? sim, foi uma fase, né? Gente, vamos tratar isso como uma fase, fase Pendragon, né? Brincadeiras à parte, gente, assim, quando você entra numa editora, olha bem o contrato, tá? Uma coisa interessante é que você falou que do RP Geek que você teve a conquista de esgotar os seus livros antigos, né? Depois você até descobriu que tinha outros, né? Numa casa, Dois numa outra. exemplares. 2 exemplares. Mas você esgotou a sua edição do Cúmulo de Emoções no RP Geek, então foi essa conquista. E no Color Geek você já sentiu uma diferença absurda de público, porque você estava com um livro muito mais bonito, né? Ponto você acha que é só o fato do livro estar mais bonito, e de fato ele está mais bonito e mais profissional e mais tudo? E até que ponto você acha que a sua própria apresentação está melhor quando você segura um livro que você sabe que é 100% seu, saca? Cara, é bem diferente, assim, tipo, a forma como que eu apresentava o primeiro, né, a primeira versão, a versão da editora, eu sentia muito das minhas dores da frustração, sabe? Porque eu não sabia se eu realmente queria vender ele daquele jeito.
É muito ambíguo essa sensação, sabe? E quando eu cheguei pra vender no Color Geek, nossa, foi assim tão gostoso. E eu não tava vendendo tanto, na verdade quem tava vendendo era você, né, seu infeliz. Não, mas o que tava vendendo era a arte do livro, assim, eu só tava dando empurrãozinho. Tinha acabado de perder. Mano, gente, eu espero que a gente possa fazer um episódio sobre isso, sobre as histórias dos eventos. Mas nesse evento que a gente tá falando, tá? No Color Geek, o Rodrigo tinha sido assaltado um dia antes. Falo de antes. Nossa, foi super traumático. Perdi do celular, o cartão de crédito, de Uhum. débito, a minha passagem pra voltar pra São Paulo. Eu tava tipo, vamos pro evento, né? Não vou deixar de ir. Eu descobri que eu tinha me tornado um artista itinerante numa vez que tem até uma foto disso, em que eu tava na frente da porta da sua casa, indo para São Paulo. Eu tava com uma mala na minha mão esquerda, uma mala na minha mão direita, uma mochila nas minhas costas, outra mochila amarrada, tipo, na minha frente, então, tipo, no meu peito, e, e um tripé na minha mão, uma das mãos que eu segurava uma das malas. E, tipo, eu olhei assim, estou em Curitiba, como que eu cheguei nesse momento, sabe? Cara, Aí eu descobri que eu tinha que levar um é muito aventureiro, assim. interessante isso, na verdade. A gente manda um evento no grupo, o Rodrigo falou que já entrou em contato, vocês têm noção disso? Inclusive, isso aconteceu hoje, algumas horas É, atrás. Que, inclusive, eu peguei, vamos ver aí se eu vai rolar, né? espero, eu tô muito ansiosa, porque eu gostei muito do evento. Mas assim, é, Dos meus a amigos evolução foi também. muito grande, mano. Foi assim, gratificante. Eu acho que se você não tivesse dado start em todo mundo, a gente não tinha ido, sabe? Acho que a gente tinha ficado sempre só o grupinho. Porque eu não lembro nem exatamente. Aliás, eu sei sim. Eu tava aí na minha casa, foi 2 semanas antes da editora falir, ou pelo menos anunciar que tinha falido. E o Nicolas me chamou pra ir na Bienal de São Paulo, né? Que eu quase não fui, mas eu acabei indo. E quando eu fui lá, eu vi tantos artistas independentes, tanto escritores quanto quadrinistas, que foi um momento de start. Eu falei, meu Deus, que a gente tá perdendo nosso tempo, cara. Você vai lembrar, em 2023, 2024, eu ficava postando vídeo no Instagram, no TikTok, para ver se eu conseguia converter uma Uhum. venda, sabe? Eu fazia resenha, eu fazia posts e fazia tudo. E não que eu quero voltar a focar na internet, acho importante, mas tinha todo um universo que eu queria explorar para ver o que que era, sabe? Aí eu usei esse ano para ir entrar nesse ambiente e ver como é que era. Hoje eu acho que ele é ótimo, ele não é necessariamente é, só o que a gente precisa, né? Eu acho que não dá para viver só disso sozinho, ou se dá é muito arriscado, mas é uma das pernas, sabe, que a gente Uhum. precisa. E porque eu não consigo discordar mais. Tipo, quando eu fui tentar, eu achei que eu podia discordar, mas eu não consigo mais, gente. Se vocês terem noção. O evento é muito bom, gente. É muito bom. É isso então, Inara. Eu estou exausto, não sei se as pessoas perceberam, eu estou meio gripado, De então minha novo? voz está um pouco fanha, eu peço perdão. Eu tô sempre gripado, né, Pô, cara? Tem imunidade baixa. ai, cara, você é um. Não tenho palavras pra descrever o seu ser, na verdade, mas tá tudo bem. Bom, algum recado final que você queira dar para as pessoas que estiver ou que já leram o seu livro ou que têm pretensão de ler, que seguem o Literature como A um primeira todo? coisa que eu vou fazer é perguntar se você está bem, porque a gente não é fácil, não. A, a, Que a segunda coisa é perguntar novamente: você está bem? Porque até agora eu sei que foi muita desgraça, porque eu realmente, infelizmente, meus livros têm muito peso sentimental e emocional, e eu entendo. E terceira é, pô, se você também é um artista, se você também é um escritor, entre, mas com muito cuidado, mas entre, vamos junto nessa jornada, tenha confiança, entenda que você é um artista incrível e segue fundo, mas seja o seu principal crítico. Inara, essa pessoa, ela certamente, após ouvir essa entrevista, ela está enlouquecida e ela precisa muito comprar os seus livros nesse exato momento. Como ela pode entrar em contato Cara, com entre em você? contato comigo pelo The Age Wrong, tá? Que é em inglês. A gente vai deixar aqui certinho, marcadinho pra te ajudar, porque o nome é em inglês
Faz parte de mim, né? Eu não gosto de deixar os mesmos nomes. Mas você também consegue encontrar ele na Amazon em e-book, tá? Ele vai estar lá disponível sempre para todo mundo. Ele tem pro Kindle Unlimited, então ele vai estar gratuito para quem tem, tá? Mas ele só custa 10 reaisinhos. 10 reaisinhos. E o físico, 45 reais de acúmulo de emoções, tá, gente? Então, comigo o físico no meu Instagramzinho ou por formulário, eu vou abrir o formulário, espero que até lá já esteja aberto. E eu acho que é isso. Acho que sim. Lembrando que o Day que você falou é o Isso. Instagram, né? É que eu só consigo vender muito bem por lá. Eu ainda tô aprendendo a mexer com tec... Gente, eu sou TI, tá? Também nos meus horários de 8 às 6. E eu não consigo mexer na tecnologia. Eu sou uma, Só pra... eu sou uma porta pra tecnologia, então eu ainda não tô entendendo como funcionam algumas coisas. Então eu tô aprendendo, tá? Vamos com calma. Beleza. Então é isso, muito obrigado, Inara, pela entrevista. Obrigado vocês por terem ouvido nosso podcast. E ficamos no aguardo aí para quem será o próximo Literachu entrevistado. Então, muito boa Muito noite, obrigada por hoje pessoal. também. Uma boa dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aí também. Tenha um ótimo dia. Sejam bem-vindos, amigos do Letra. Eu ia falar do Porão do Dragão. Meu Deus do céu! Meu Deus Começamos do bem, céu! começamos bem. Pô, voltei para 2022. Faz tempo que eu não gravo podcast, né? Voltei para 2022. Não, inclusive, só se ficar de curiosidade, o Porão do Dragão ainda tá aqui no meu computador. Ele nunca apareceu pra mim como Porão, ele aparece pra mim como Pão Dedão. Eu acho que no meu também, é porque mostra as iniciais, né? Se fosse um pão, seria um pão que adoeceu e já tá cheio de mofo e todo destruído, assim. Um pão com larvas. É bom deixar ele no canto lá.